Olá pessoal, beleza? Espero que sim. Hoje vamos trabalhar com gráficos em estatística. Existem diversos tipos de gráfico, mas vamos trabalhar com gráficos de setores, gráficos de barras, gráficos de linhas e pictogramas. Bora começar então. Bom, a gente sabe que em estatística a gente precisa basicamente de três coisas. Fazer três coisas: coletar dados, organizar esses dados e fazer inferência sobre esses dados. Quando a gente organiza os dados, geralmente a gente usa uma tabela. E a partir dessa tabela a gente pode extrair informações dela e jogar para um gráfico, transformar o resultado em gráfico, beleza? Aí o primeiro gráfico que eu estou apresentando para vocês é o gráfico de barras, também conhecido como gráfico de colunas, que pode ser horizontal ou vertical. Tanto a tabela quanto o gráfico tem que ter um título e tem que ter a fonte. Aqui eu trouxe esse exemplo que eu tirei da internet. Deveria ter colocado o site aqui, mas não coloquei. É bom colocar sempre o site. Então a fonte é do agente imóvel, que foi feito em dezembro de 2013. Aqui mostra o valor do metro quadrado dos bairros mais caros do Brasil na época. Então, Leblon como sendo o mais caro, cujo valor do metro quadrado é R$ 24.142 o metro quadrado. Então, um apartamento de 100 metros quadrados na época vai custar quanto aí? 24 mil vezes 20, 100. Simplesmente R$ 2.414.200. E lembrando que cada barrinha dessa, cada retângulo é proporcional ao valor ou à frequência, dependendo da variável em questão. E para cada variável ou situação, a gente vai escolher um tipo de gráfico. Bom, nesse exemplo temos aqui gráficos de barras verticais, ok? O que representa esse gráfico aqui? É uma pesquisa que envolve saber quantos litros de gasolina podem ser comprados com o salário mínimo em cada ano. Então, no período de 2002 a 2021, foram extraídos os dados que mostram que no ano de 2002, com o salário mínimo da época, era possível comprar 127 litros de gasolina. 2003 já baixou, né? O poder de compra então caiu. 2004 também. De 2005 a 2000 vamos ver aqui até 2015. Então daqui até aqui, ó, de 2005 a 2015, durante 10 anos aqui, houve aumento no poder de compra da gasolina. Poder de compra da gasolina. É claro que tem que saber o preço da gasolina, o preço médio da gasolina na época. Agora já em 2021, de 2020 para 2021 já houve um decréscimo, né, no poder de compra. Então, os gráficos de barras servem para a gente comparar os dados daquela variável para cada ano, por exemplo, como nesse caso aqui. Sempre tem que ter o título, que no caso esse daqui eu acabei escrevendo depois, e a fonte. Bom, gráficos de setores. Já os gráficos de setores servem mais para a gente comparar parte do conjunto dos dados com o total. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o seguinte, ó, eu acabei inventando aqui, eu não extraí da internet, então a fonte eu vou botar o autor, dados fictícios, ok? Então, exemplo, uma turma de 40 alunos de um primeiro ano de uma escola, e uma turma de 48 gostam de basquete, 6 gostam de vôlei, 14 gostam de futebol e 12 gostam de futsal. Como que a gente consegue transferir esses dados aqui para um gráfico de setor? O gráfico de setor, ou gráfico de pizza, a gente é representado por um círculo subdividido em setores, que são os pedaços da pizza. Cada setor tem um tamanho que é proporcional a, aos resultados da variável. No caso aqui, basquete representa 20%, vôlei representa 15%, futebol representa 35% e futsal 30%. Mas como que a gente monta esse gráfico aqui? À mão, a gente traça com o compasso um círculo, a gente determina um raio qualquer, pode ser em qualquer posição, traça um raio qualquer em qualquer posição. Vou acompanhar essa daqui.
Então, para determinar o tamanho aqui de cada setor, a gente faz ou uma regra de 3 ou calcula o percentual em cima do total. No caso, como o círculo tem 360 graus, qual é o ângulo aqui, ó, que vai representar a quantidade de alunos que gostam de basquete, que no caso é 20% total? Simplesmente fazer 20% de 360 graus, ou seja, 20 sobre 100 vezes 360. Vai dar, bom, pode ir de cabeça direto, né? 10% 360 é 36, 20% é o dobro de 36, então é 72 graus. Então esse setor aqui tem 72 graus. Aí a gente vem com o compasso e determina aqui, ó. Acho que é mais ou menos aqui, né? Deixa aqui. Então essa região aqui, que é 72 graus de 360, que é o círculo todo, representa 20%. Então a gente vai fazendo assim com as demais categorias aqui, com os demais resultados. Então, por exemplo, o futsal. Então aqui era basquete. Futsal, que é o que está em amarelo ali. Não é 30% de 360? Então vai ser 30% de 40, que é 30% de 360. Então, 30% de 360 vai ser 30 sobre 100 vezes 360, ou seja, 10% de 36, 30% é 36 vezes 3. 108 graus. Lembrando que esses resultados a gente já sabe, é a frequência relativa. Por exemplo, aqui basquete, são 8. Esse 20% com certeza vem de 8 dividido por 40, que no caso é 20%, que é 8 por 40 vai dar 0,20. 20%. Então o resultado já está aqui, 20%. Tá bom? E os demais também. Só dividir aqui, ó, a frequência a gente já viu isso. Dividir a frequência absoluta pelo total. 6 por 40, 14 por 40 e 12 por 40, tá? Tá aqui o resultado em percentual. Então, assim que a gente consegue determinar as medidas dos ângulos. Aqui tinha quanto? 72, 108? Deu 180 certinho aqui, né? Que é a metade, né? 8. 8 não, né? 8 mais quanto? Mais 12, ó. Futsal é 12, 20, metade certinho. Então aqui é 108. 108 graus, 30%. Então essa região aqui é 108 graus. E assim a gente vai fazendo para os demais. Beleza? Aqui, ó. Futebol são 14%. São 14 que dá 35% do total. É só fazer a continha então. 35% de 360 e depois fazer 15% de 360. Beleza? Como é que faz esse gráfico aqui usando o Excel? Lembrando que é bem fácil fazer esse gráfico no Excel. Basta escrever essas palavras aqui, esses resultados lá na tabelinha, lá do Excel, nas células do Excel. Ó. Escreve aqui, ó, basquete, vôlei, escrever mesmo, futebol, igual eu escrevi aqui, e futsal. A quantidade, ó, basquete são quanto? 8, vôlei 6, futebol 14 e futsal 12. E aí você tem uma opção lá, inserir gráfico. Aí tem essa opção aqui, um desenhozinho lá com esses gráficos setores, clica nele, seleciona tudo aqui primeiro, clica nele, pronto, já transformou no gráfico. E lá tem as opções que você coloca para apresentar o gráfico, tá bom? É bem tranquilo. Pictogramas são gráficos que apresentam figuras que representam o contexto. Então, nesse caso aqui, eu coloquei como exemplo a venda de CDs nos últimos 4 meses do ano qualquer, tá? É algo fictício também, que eu tirei da internet. Então tem que ter a fonte aqui, não acabei colocando, mas tem que ter a fonte. A fonte dos dados que foram retirados, né? Também, né? Então, cada figurinha dessa vai representar, nesse caso, ó, 1000 CDs.
E cada figurinha dessa aqui representa 500 CD, que é metade. É bem simples. Então, no mês de setembro, foram vendidos quantos CDs? É só multiplicar aqui por 1000, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 1000. 6.000. Mais aqui, ó. Mais 500. Então, 6 vezes 100. Mais 1 vezes 500. 6.500. Ou 6,5 vezes 1000. Quantos CDs foram vendidos em outubro? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5. 5,5 vezes 1000. Tá 5.500 CDs. Então, um gráfico do tipo pictogramas é muito usado em revistas e jornais de maneira a ilustrar a situação, contextualizando a pesquisa, beleza? E já o gráfico de linhas, ele é importante porque ele apresenta a evolução da variável com o passar do tempo. Então, aqui a gente tem na linha horizontal o tempo decorrido e na linha vertical a escala da frequência. Então, nesse caso aqui, também eu fiz no Excel, eu inventei uns dados aqui que representam o consumo anual de energia elétrica de uma residência em kWh no ano de 2020. Eu acho que eu me baseei na minha, mais ou menos, né? Fui chutando aqui. Em janeiro, gastei 200 kWh, em fevereiro, 230, março, 215, abril, 198. E o gráfico de linhas é um gráfico em que você marca cada um desses pontos que representam a frequência no gráfico. Então, cada ponto é dado pelo tempo e pela frequência, e você une esses pontos. Então, a gente vai ter o gráfico de linhas ou o gráfico de segmentos. E o bom desse gráfico é que a gente consegue avaliar em que trecho ou qual intervalo ou em que tempo ocorreu um crescimento, um decrescimento ou uma estagnação dos dados, beleza? Então é só isso, pessoal. Por hoje é só, bem tranquilo, né? Um abraço e bons estudos.